Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, seja bem-vindo. Meu nome é Anderson Gomes. Nesse vídeo nós vamos falar algo que hoje é muito propício, né? Dia 25 de dezembro, vamos falar sobre a mensagem de Jesus. Vamos lá? Bem, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Quem está chegando agora, assista. Se você gostar, se inscreva no canal, né? É muito importante que você que está assistindo e você não é inscrito, esteja inscrito no canal. Se você assistir também, curta, né, os vídeos, porque é importante ter essa curtida. Parece um negócio tão bobo, mas se você curtir o vídeo, você está fazendo com que outras pessoas também conheçam o canal, também assistam a mensagem que você tanto gostou, né? Também possam ter a mesma oportunidade de assistir, porque o YouTube ele divulga aí, né, o vídeo quando ele é bastante curtido. Bem, mas vamos aí à importância, né? O que é importante aqui? É importante o vídeo, né? É importante a gente falar do nosso assunto aqui e não ficar aí de promoção do canal, né? Então veja, nós vamos falar sobre a mensagem de Jesus. Por que esse assunto? Propício, né, gente? Natal, né? Nós estamos aí numa época que o ramo comercial, né, o comércio nos influencia muito. Nós ficamos assim entre o Natal espiritual e o Natal material. Nós temos o Natal material com todo o apelo de tradições comerciais. A gente sabe aí que o Natal tem 1000 histórias de onde veio o velhinho de roupa vermelha, se foi da Lapônia, se era o Santa Claus, se era o São Nicolau, se veio da cultura desse, daquele, o porquê de dar presentes e uma série de situações. E a gente sabe que o nosso mundo, né, no comércio se explora isso e acaba o Natal virando uma grande troca de presentes, uma grande troca de valores, né? Existe muita coisa envolvida no Natal, mas, bem, nós vamos falar aqui sobre a mensagem de Jesus, né? A maior mensagem da Terra. Nós sabemos que existem muitos profetas na Terra, vários profetas, né? Teve Maomé, teve Buda, Gandhi, Osho, sei lá, gente, tem tanto profeta e tanta gente que trouxe. Eu falo assim, profeta, tem alguns que vão dizer assim, mas fulano não é profeta, né? Para os cristãos, Jesus não é só um profeta, é muito além de um profeta. Já para os muçulmanos, Jesus é um profeta, assim como Maomé foi. Então isso varia da visão de cada um, de onde você está, a sua cultura, a sua religião, né? Então você vai ver de uma forma ou não. Então vejam, existem muitas mensagens disseminadas na Terra que Deus envia todas elas com o mesmo intuito: espiritualizar o homem, tornar ele melhor. Quando a gente fala espiritualizar, não é só coisas a ver com espíritos, né? É tornar ele uma pessoa melhor, tornar ele uma pessoa que veja além da própria matéria dele, além do corpo que ele vive encarcerado, mas uma pessoa que veja através do amor, da paz, da alegria e, quiçá, né, além do corpo mesmo, além do material. Então vejam, muitas pessoas entregaram mensagens de Deus, de uma forma ou de outra, essas mensagens sempre influenciadas pela sua cultura local, pela sua geografia, pelas religiões já pré-existentes. Então essa mensagem de Deus, ela vem com tintas culturais, geográficas, religiosas, diversas, né? Tribais. Então é misturado com muitas influências. Porém, a mensagem de Deus está lá sempre incutida de alguma forma. É claro, a gente sabe que existem as distorções dos homens, né? Os homens que pegam a mensagem de Deus e colocam de acordo com a sua necessidade particular, né? De dominação até às vezes, né? De ganância. Bem, mas nós temos que admitir que Jesus foi um dos mensageiros, né? Um dos filhos de Deus, mensageiros que profetizaram e trouxeram a mensagem de uma forma que mais se disseminou, de uma forma que mais se multiplicou. Nós sabemos que existem aí as diversas influências. Jesus, imagine você, Jesus, você agora, né? Você brasileiro, você europeu, você que está lá na China assistindo, no Japão, como é que essa mensagem, como é que chegou Jesus em você?
né? É claro, se você for estudar, existe toda a história das religiões, de como se espalhou, né? A doutrina cristã foi para Roma, de Roma era fraco, né? Não tinha poder, e aí com Constantino, que era um rei, aí a coisa tomou corpo e aumentou e foi se espalhando pelo mundo, né? Então, gente, mas nós não estamos aqui para contar exatamente a história do cristianismo, né? A história de como se espalhou, mas a importância da mensagem que Jesus deixou. Eu sempre repito isso, né? Que as pessoas falam muito em aceitar Jesus, né? Dizer, não, agora eu estou bem, aceitei Jesus. E continua fazendo um monte de bobagem. Então, não é bem o aceitar. Aceitar, você tem que aceitar, naturalmente. Algumas pessoas toleram Jesus, né? Tá lá a mensagem, eu aceito, só não pratico. Né? Mas vejam bem, dentro das histórias que Jesus deixou, se você pegar lá na Bíblia, não se concentra nas leis, naquela coisa toda que valia tanto para aquela época, que era muito importante ter leis sociais, né? Leis que contivessem o povo, né? que mantivessem eles numa rédea para que não se tornassem bárbaros. Mas aquelas coisas tão simples que Jesus falava, né? Como ama teu próximo como a ti mesmo. Coisas tão básicas que Jesus dizia que nesse ama o teu próximo como a ti mesmo, ele dizia, nisso contém toda a lei e os profetas. Ele falava que só isso aí já continha toda a lei e os profetas. Você não precisava se preocupar em ser um grande especialista em todas as leis da Bíblia, saber versículos, saber cada lei mosaica que existia, porque se você soubesse só isso, ama o teu próximo como a ti mesmo, pronto. Ele dizia que lá já estava toda a lei e os profetas. Ele dizia, né, amar a Deus acima de todas as coisas. E muito mais as lições de Jesus através dos atos, né? Como na cena que queriam apedrejar a mulher, acusando de adultério. E ele, de uma forma calma, ele poderia fazer o quê? Criticar as pessoas, chamá-las de hipócritas, sem vergonha. Vocês estão aqui criticando a mulher, mas quantos vocês também traem, quantos vocês fazem coisas erradas? Ele, de uma forma bem pacífica e simples, no momento que ele poderia realmente criticar, ele era Jesus, ele sabia da vida de cada um. Ele sabia o que cada um tinha na mente. Ele poderia chegar e apontar o erro de cada um, mas ele não fez. Ele diz de uma forma bem simples, didática, ele disse, atire a primeira pedra quem nunca pecou. E aí as pessoas desistiram, né? Foram saindo, foram reconhecendo, né? Quando um dos apóstolos quis juntar dinheiro para que eles conquistassem Roma, para que eles tirassem as pessoas do poder, porque Jesus que trazia a verdade, Jesus disse não. Que nós não estamos aqui para juntar dinheiro. Ele disse, pega o dinheiro aqui e dá para os pobres. Esse dinheiro que você juntou para comprar espada, dê para os pobres. Então, eram tantas lições que Jesus dava através de coisas simples e nós não reconhecemos às vezes. Nós ficamos pensando em outras situações de nos tornar, de certa forma, puros, imaculados e numa espécie de redoma religiosa para nos manter no equilíbrio. Sempre, até às vezes as doutrinas espirituais, né, espiritualistas, nos trazem para isso, nos colocar numa situação de redoma de equilíbrio. E Jesus não. Jesus era equilibrado, Jesus tinha os momentos dele de meditação, mas ele ia nas pessoas pecadoras pregar. Ele ia conversar com aquele que era ladrão, com aquele que cobrava impostos, que o cara cobrava impostos, né? Não era exatamente um pecador, era um cobrador de impostos, mas era odiado por muitos, né? Então ele ia nessas pessoas, ele ia nas prostitutas, conversava com as prostitutas. Algumas pessoas criticavam ele, os próprios judeus da época, né? Diziam, quem é esse homem que vai em casa de prostitutas, de ladrões e janta com eles e prega? Por quê? Porque eles acreditavam que eles tinham que se manter imaculados e não se misturar. E Jesus, ele gostava de ir atrás das pessoas para trazê-las para o lado dele. Porque ele dizia que não eram os sãos que precisavam de médico, eram os doentes. E quem ele dizia que eram os doentes? As pessoas que ainda estavam sem Deus, estavam perdidas na vida e sem orientação. Jesus também ensinava que tudo que nós aprendemos nós devemos questionar e trazer
para a realidade. Então teve um caso em que Jesus, numa reunião, né, com familiares e outras pessoas, ele disse: eu não vim, né, trazer a paz, se eu não estou enganado, alguma coisa assim, ou a cruz, ele disse, mas eu vim trazer a espada. Ou seja, ele não estava dizendo que você tinha que brigar, tanto que numa outra passagem ele disse que não deviam comprar espadas, né? Ele estava dizendo que nós tínhamos que questionar, né? Que nós tínhamos que procurar a verdade de alguma forma, não aceitar simplesmente tudo que vinha na nossa mão, né? Então, ele dava várias lições de bom senso, né? Como uma passagem que tinha lá, desculpem não citar, porque eu sou muito ruim em passagens, gente, de dizer assim, tá lá no versículo tal, no capítulo tal. Quando eu anoto, até eu cito para vocês, mas dessa vez eu não anotei. Então, uma passagem, por exemplo, que era sábado, né? E não podia trabalhar, porque era o dia dedicado a Deus, e tinha lá uma vaca, se não me engano, né, um bezerro, que tinha caído no atoleiro e as pessoas não queriam socorrer, porque era sábado, então era dedicado a Deus, não podia fazer nada. Mas Jesus explicou que tinha que se ajudar porque era o bom senso, era uma questão de bom senso. Você não pode ser radical nas suas crenças espirituais de uma forma a não aceitar o bom senso, a razão, se orientar pela razão. Porque quando nós trocamos a nossa fé, colocamos no lugar da nossa fé a fé cega, a fé sem razão, nós deixamos monstruosidades acontecer. Nós tivemos aí até exemplos recentes de a fé cega deixar as monstruosidades acontecer, né? Permitir, criar a permissividade para isso ser continuado. Então nós temos que sim que questionar sempre. Existiam tantas mensagens que Jesus deixava. Por exemplo, um exemplo muito claro que ele deixou, nós falamos muito na doutrina espírita sobre o obsessor, o quanto o obsessor nos prejudica, e sempre falamos que nós temos a opção de não ceder. E Jesus dá um exemplo muito bonito, quando ele está no deserto meditando, né? Ele estava numa montanha, se eu não me engano, no deserto, num monte, e o demônio apareceu e tentou ele. E o demônio, a gente pode traduzir como um obsessor, naquele caso, para um espírito como Jesus, não poderia ser um obsessor tão comum, tinha que ser um obsessor mais severo. Então, esse espírito que na época parecia ser um demônio, que se apresentou, tentou Jesus dizendo, né, para que ele multiplicasse pães ali para ele comer, se ele estava com fome, que ele poderia dominar o mundo, que ele poderia se jogar, né, se ele era o Filho de Deus, ele poderia se jogar daquele penhasco que Deus o ampararia com os anjos. E Jesus não cedeu, porque Jesus sabia que aquilo era uma influência espiritual que ele não precisava ceder. E olha como se a gente comparar com os dias de hoje, quantas pessoas sofrem com obsessão e chegam no momento até do suicídio. E Jesus passou por uma coisa muito parecida, quando o demônio disse, lança-te daqui, desse monte, que Deus vai te segurar com anjos. Jesus poderia ter se suicidado, e ele não cedeu. Ele não cedeu. Então ele deixa o exemplo para todos nós. Vocês vejam, quando ele sabia, tanta coisa ele ensinou, tanta coisa ele fez, né, pelas pessoas, e ainda assim os próprios amigos dele negaram ele. No momento quando os romanos, né, os guardas lá, perguntaram, você é amigo de Jesus? Você está com ele? Você defende ele? Ele disse, não, nem conheço Jesus. Mas justo os apóstolos que andavam com ele no dia a dia, que tanto aprenderam com ele, e Jesus ainda disse antes, hoje você me negará 3 vezes. Não? Ele ainda teve a traição de Judas, que também era um apóstolo. Ele poderia ter sido traído, gente, por tantas pessoas desconhecidas, mas ele foi traído pelos mais próximos, pelas pessoas que estavam do lado dele, pelas pessoas que tanto caminharam com ele e aprenderam. E ainda assim ele perdoou. Ainda assim ele aceitou, porque ele sabia que naquilo ali estava a lição, a mensagem que ficaria para as pessoas. Não do aceitar Jesus, simplesmente, mas do usar do exemplo dos atos de Jesus para viver,
para aprender. Um outro exemplo, quando Jesus foi levado a julgamento, quantas pessoas poderiam ter levantado as mãos por Jesus? Porque, afinal de contas, ele não matou ninguém, ele não roubou ninguém. Ele pregava. E quando as pessoas perguntaram, vocês querem o ladrão, Barrabás? Ou vocês querem Jesus? Eu vou dar uma chance de vocês livrarem alguém da morte. Quem as pessoas preferiram? Preferiram Barrabás, que era o ladrão, e deixaram Jesus para morrer. Então eu brinco até hoje, né? Quando alguém fala assim, a voz do povo é a voz de Deus, eu falo nem sempre. Às vezes as pessoas querem Barrabás, né? Então vejam, olha quanta injustiça que aconteceu com Jesus. E até na cruz ele disse, Pai, eles não sabem o que fazem. Estão perdidos, né? Perdidos no ego, perdidos na ganância, perdidos nas diversas situações que acontecem lá na cabeça deles. E ainda perdoou o ladrão. O ladrão, naquele último suspiro lá, pensou, o que eu vou fazer agora? Eu não tenho mais o que perder, não tem mais o que acontecer na minha vida, eu só tenho que me render para a morte. Como ele não tinha mais nada o que fazer, ele pediu para Jesus que ele pudesse ser ajudado, que ele pudesse ser salvo. E Jesus demonstrou que até no último momento, se você se arrepende, você pode ser ajudado, você pode ser socorrido. Não importa o que você tenha feito, existe sempre a mão de Deus ajudando de alguma forma. Não quer dizer que naquele momento aquele ladrão virou um anjo iluminado e saiu para a 7ª dimensão, sei lá qual, né? Mas quer dizer que ele foi ajudado de alguma forma. Então Jesus deixava ao máximo os exemplos de diversas formas. E às vezes a gente só fala que basta aceitar Jesus. E a gente esquece que na verdade a mensagem é a mensagem que importa. É os exemplos que ele deixou em cada passo da vida dele. Em cada momento que ele falava, ele deixava um exemplo de vida. Em cada discurso, em cada ato, em cada situação que ele fazia, tinha ali um exemplo que, se você olhar na sua vida e comparar os teus problemas, as coisas que acontecem com você e o que acontecia com Jesus, você vai ver que está lá a instrução, está lá a explicação, tem lá alguma coisa que vai te ajudar. E isso, gente, é a mensagem. Isso aí é o Natal. É você pegar e neste momento do Natal, através daquele cara que nasceu lá há quase 2020 anos, né? 2018 anos, você olhar e eu vou me basear nesse cara. Pode ser, claro, em Buda, pode ser em qualquer outro, porque as mensagens estão ali, uma junta da outra. Não tem diferença, gente. É o amor, é amar ao próximo, é crescimento espiritual, é perdão, é tudo a mesma coisa. Mas não importa quem você gosta, o importante é que essa mensagem que estava lá nas mãos de Jesus, você possa exercitar. E se você exercitar, quanto mais você exercitar e tiver sucesso nesse exercício, aí você vai estar demonstrando que realmente você aceitou Jesus dentro de você. Então, meu amigo, um Feliz Natal para você que ficou até agora assistindo o vídeo. Muita paz, muita luz. Não esqueça, dia 27 às 8 horas da noite, horário de Brasília, às 20 horas, live do canal. Vamos estar ao vivo respondendo perguntas, conversando com você antes do Ano Novo, dia 27, 8 horas. E desde já eu desejo a você um bom Natal de muita paz, muita luz, muita alegria, de reflexão, com muito amor, se reconciliando sempre com os teus familiares e distribuindo muita luz pelo universo. Muito obrigado, até o próximo vídeo.